Beleza, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um artifício da geometria plana. Dessa vez eu trago a lei das tangentes. Da mesma forma que a gente tem a lei dos senos, a lei dos cossenos e até mesmo a relação de Stewart, a gente também tem uma relação que vai lidar com os lados do triângulo e essas tangentes aqui, que não acabam não sendo as tangentes dos ângulos em si do triângulo, mas de uma combinação deles, né? A mais B sobre 2 e A menos B sobre 2. Então, tá aí a imagem, vai ser a partir dela que eu vou demonstrar essa relação, e isso vale para todos os lados, né? Se você tomasse os lados A e C e os lados B e C também daria certo, você só precisaria fazer alguns ajustes aí na sua fórmula, né? Então, vamos lá. Eu já copiei a imagem aqui para facilitar a vida. E bom, vou deixar ela mais ou menos assim. Beleza, né? Uma das coisas que a gente tem que saber para poder demonstrar aquilo ali de antemão é uma coisa do ensino fundamental, né? Que a gente aprende, mas esquece. Então, vamos lá. É a primeira coisa que eu vou destacar aqui, vou colocar em um, e é a seguinte coisa, né? Se eu tenho essa razão aqui, então m sobre n e p e q. Eu posso simplesmente somar os numeradores e os denominadores, que eu garanto que essa proporção ela se mantém, por isso o sinal de igualdade. Como que a gente demonstra isso, né? Vai ser uma demonstração rápida porque esse aqui é um artifício auxiliar, né, para agilizar a nossa vida. E a mesma coisa valeria também, que eu vou ter que dar uma diminuída, mas se você também fizesse a diferença dos numeradores e denominadores, você também vai obter a igualdade. Então, isso aqui à primeira vista não parece ser muito verdadeiro, mas de fato é. Eu vou fazer a demonstração para o caso em que o sinal é positivo, que é para esse primeiro caso, porque é análogo para o caso em que você está subtraindo, né? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer para demonstrar isso aqui é tomar essa primeira igualdade. E, bom, eu vou fazer m sobre p, eu vou passar o p, trocar de lugar com o q, o n, na verdade, né? E isso é uma verdade porque você está fazendo a multiplicação cruzada. Beleza. Daí, eu vou somar um dos dois lados. Então, isso aqui é um si só si. Vou somar um dos dois lados, porque assim eu garanto a manutenção da igualdade. Né? Se eu somo qualquer coisa dos dois lados, eu garanto a igualdade. E daí eu vou ficar com o MMC, né? Então, fico com m mais p sobre p e n mais q sobre q. E aí, por fim, eu só vou passar o p para o outro lado, trocar de lugar com o n mais q, né? Para obter aquilo que eu estava querendo. Então, p sobre q, por fim, vai ser m mais p sobre n mais q. E tá lá. Se você prestou bastante atenção até o momento, você vai ver que isso aqui já está demonstrado. Afinal, p sobre q é igual a m sobre n. Então, para essa primeira parte da lousa, eu descobri que p sobre q, que é m sobre n, isso aqui também decorre dessa escrita aquela igualdade que a gente estava interessado em provar. Deixa eu fazer uma reta melhor aqui. N mais Q. E se você... Agora, como que eu faço para demonstrar o caso em que temos o sinal de menos? Olha, em vez de você somar um dos dois lados da igualdade, você subtrai. E daí você só teria que subtrair um aqui e um aqui, e o mesmo raciocínio vai seguir praticamente inalterado, né? E aí você consegue demonstrar o caso em que você tem o sinal de menos. Eu vou apagar tudo isso aqui, porque, como eu disse, é uma demonstração só para aquecer os motores, porque isso aqui é
é um artifício auxiliar, né? Ele não deixa de ser importante só porque é um artifício auxiliar, mas no momento... Opa, eu não devia ter apagado ali. Então, é um artifício interessante e que consegue nos ajudar aí em muitos problemas. Beleza, agora que a gente já sabe que isso aqui é uma verdade, a gente sabe também da lei dos senos. E essa eu não vou demonstrar porque não é o propósito do vídeo, senão o vídeo vai ser demonstração da lei dos senos e não é o caso, demonstração da lei das tangentes. O que diz a lei dos senos, né? Ele diz o seguinte, que a razão entre os lados é a razão dos senos, né? Ou você pode escrever dessa maneira. E aí eu vou utilizar esse artifício que está escrito em 1. Eu vou utilizar... Bom, eu vou ter que escrever mais para baixo para ganhar um espaço maior horizontal. Então, seno de A é igual a B seno de B, sendo que B e A, né, as letras maiúsculas, elas se referem aos ângulos A, C e B com chapéu. Eu não vou ficar escrevendo chapéu, porque está mais que óbvio que isso aqui é o ângulo referente ao vértice do triângulo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro. Que eu devia ter feito uma barra bem maior. Então, primeiro a gente soma, né? E soma os lados também. E depois subtrai. E mais... Com o decorrer da demonstração, isso aqui vai ficar mais que óbvio o motivo pelo qual eu estou fazendo tudo isso. E daí temos essa igualdade. E é a partir dela que a gente consegue demonstrar aquela relação, né? Então, se você voltar a um quadro, você vai ver que, de fato, isso aqui nos leva, de alguma maneira, à demonstração. A gente já tem a soma e a diferença desses lados A e B e, infelizmente, não temos ainda a tangente, mas a gente vai forçar essa tangente a aparecer. Certo? Como isso vai ser o que vai ser utilizado para demonstrar em si, eu vou tomar só o que interessa, que é esse retângulo aí circular. Aliás, esse retângulo de seleção. Então, o que eu faço aqui? Eu vou isolar o que é lado de um lado e o que é seno do outro lado. Então, bom, como ali tinha na demonstração eu segui com menos no numerador, eu vou manter essa diagramação, digamos assim. Então, A menos B sobre A mais B. E aí isso fica a diferença dos senos e soma dos senos. A mais seno de B. Certo. E agora eu vou para um próximo passo aqui da solução, que seria o número 3. São duas fórmulas aí que são negligenciadas e um pouco difíceis de você decorar, inclusive, né? Eu vou escrever em branco mesmo. Então, seno de A menos seno de B, primeiramente, o que vem a ser essa diferença. Bom, e tá mais que claro que eu vou precisar de mais espaço aqui. Já sei o que eu vou fazer. Então, só ganhando um pouco mais de espaço aqui na minha lousa. Como isso aqui já ficou óbvio, eu vou diminuir para um tamanho suficiente para eu conseguir mais espaço. E, infelizmente, eu perdi o item 3, vou ter que refazê-lo. Então, o item 3, o que vem a ser seno de A menos seno de B. Eu não vou demonstrar isso, até porque se você voltar nos vídeos antigos do canal eu já demonstrei. Isso aqui é igual a isso aqui. No primeiro caso, como tem o sinal de menos, e eu vou ter que diminuir isso aqui. Tá, problemas técnicos. Uma seleção um pouco maior.
Beleza. Agora estamos prontos para finalizar aqui a escrita. A mais B sobre 2. E o 4, o item 4, vou escrever mais abaixo aqui. No caso, é a soma dos senos. E aí a diferença é que o argumento que tem o sinal de menos vai pertencer ao cosseno dessa vez. Então, A mais B e cosseno de A menos B. Beleza. E é isso que a gente vai utilizar, substituindo esses valores 3 e 4 ali no que a gente tem por enquanto, né? Então aqui dá para enxergar tudo. Então eu vou substituir lá do A menos B sobre A mais B. Eu vou substituir primeiro o seno de A menos seno de B por 2 vezes o seno da semidiferença multiplicado pelo cosseno da semissoma. E agora eu divido por seno de A mais seno de B, que é o seno da semissoma. Opa, isso aqui está muito distante. Que multiplica o cosseno da semidiferença. E, bom, se você analisar com cuidado aqui, você tem esse termo em azul. Deixa eu tentar diminuir a opacidade. Você tem esse termo em azul e esse cosseno em azul. E por outro lado, você tem esse cosseno em cima da semissoma e o seno da semissoma embaixo. Claramente, o número 2 ele vai ser cancelado, né, porque ele aparece em cima e embaixo. E você já nota que a gente acabou de demonstrar a lei das tangentes. Por quê? Em cima, a gente tem o tal do tangente da semidiferença. Afinal de contas, seno sobre cosseno de um ângulo é definido como tangente. E esse cosseno sobre seno, a parte verde sobre a parte verde, é o cotangente. Só que o que é cotangente, né? É o inverso da tangente, por isso que a tangente vem aqui no denominador da semissoma. E você poderia simplesmente jogar esse círculo elipse verde para baixo, né? E aí você ia ter ele como o denominador do seno. E você chegaria à mesma conclusão. Mas aqui a questão é que o inverso da cotangente é a tangente, né? Então, é isso. A gente conseguiu demonstrar. E você poderia fazer essa demonstração para todos os lados. Ou simplesmente meter um analogamente e como de fato as operações elas são análogas, só trocando os lados e os respectivos ângulos desses lados, você prova que isso aqui é válido para quaisquer dois lados aí e dois ângulos do triângulo qualquer. Não precisa ser um triângulo específico, pode ser escaleno, isósceles, tudo mais. Então, só para finalizar o vídeo, eu vou colocar uma caixa em volta disso aqui. E foi uma demonstração interessante porque utiliza vários conceitos aí negligenciados por todo mundo. Quer dizer, né, vamos fazer um review do que a gente fez. Primeiramente, a gente teve lá a propriedade de razão, que se você somar em cima os numeradores e embaixo os denominadores, você mantém essa razão, da mesma forma que se você fizer a diferença entre esses mesmos numeradores e denominadores. Depois a gente teve que utilizar a lei dos senos. É uma lei bem conhecida e dificilmente as pessoas se esquecem dela. E utilizando as propriedades de razão na lei dos senos, você consegue mais ou menos chegar aonde a gente quer chegar. Só que depois você se encontra com os problemas de lidar com essas diferenças e somas de seno, mas que elas não passam de uma transformação trigonométrica batida.
né? Se você estudou direitinho lá os capítulos de trigonometria, sempre tem nos livros o capítulo das fórmulas de Prostaferes, transformação de soma e diferença em produtos. E daí você se livra desse problema e percebe quase que imediatamente que, de fato, quando você aplica a transformação de da diferença e soma, transformando-as para o produto, você chega imediatamente naquilo que a gente estava querendo chegar, que é a razão entre duas tangentes. Uma tangente vai ser a da semidiferença e a outra da semissoma. E perceba que aqui na fórmula, quem que vem primeiro, quem que fica em numerador, quem que é o denominador. Isso é bem fácil, né? Se você toma, por exemplo, a diferença entre os segmentos B e C agora, supondo que B aqui não vai ter muita diferença porque, enfim, ao maior lado se opõe o maior ângulo, né? Então, se você tomar uma razão que vai dar negativo, seja negativa, você vai obter também o sinal negativo do outro lado, né? Porque a tangente, ela, para ângulos negativos, vai assumir valores negativos. Mas vamos supor que B é maior que C, B seja maior que C, e daí o sinal de menos, ele está em cima, então a semidiferença é que vem para cima. E você tem que seguir a mesma ordem que você está seguindo ali da diferença e da soma do lado que você está escolhendo. Então, como eu escolhi B menos C, o ângulo que vem de argumento para a tangente da semidiferença vai ser primeiro o B, depois o C. E aí fica bem fácil de você guardar essa propriedade aí das lei das tangentes, né? Tem como você mostrar várias outras coisas a partir disso aqui, mas é isso por enquanto. Essa é a lei das tangentes. Eu vou voltar lá para a primeira lousa para finalizar o vídeo. Bom, esse foi o vídeo e eu vejo você numa próxima demonstração.